Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem por aí? Hoje é sem música mesmo, tá? Não tô conseguindo colocar uma música aqui, enfim, vamos levando assim mesmo. Vamos esperar o pessoal ir entrando na sala aí. Estamos aí de novo para a gente conversar sobre mais um assunto importante, tá? Vamos tratar hoje sobre proposições e sobre proposições que caem bastante, que são as tautologias, né? As contingências, as contradições. E a gente vai tentar trabalhar essas proposições sem utilizar a tabela verdade, tá? Então a ideia hoje é que a gente olhe essas proposições, que são proposições que aparecem muito em prova, só que a gente trabalhe elas sem utilizar tabelas, porque se a gente conseguir resolver sem tabelas, a gente economiza tempo, né? A gente consegue economizar tempo e vocês sabem que tempo é importantíssimo em qualquer prova de concurso, né? Vou falar, sim, Rodrigo, sobre razão e proporção. Vou trazer aqui para vocês algumas coisas interessantes aí, questões recentes também sobre a razão e proporção, tá? São muitos temas aí para a gente tratar, então a gente vai tentando acomodar aqui. Estou tentando fazer um periscope por dia, quando não dá, um dia sim, um dia não. Mas a ideia então é a gente trabalhar esses assuntos aí, tá? E vocês podem continuar sugerindo outros temas que a gente vai trabalhar aqui sim, beleza? Seguinte, pessoal, vamos começar então a falar do que interessa, né? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre então essas proposições. Letícia, obrigado demais, viu? Fico feliz demais com esses comentários de vocês. Só me empolga mais aqui a fazer ainda mais periscopes. Então, pessoal, enquanto eu viro, vou colocar aqui na tela para a gente ir acompanhando pela tela juntos. Eu só quero lembrar vocês, ó, de ir aí, sentando o dedo, tô vendo os coraçõezinhos subindo, quero ver mais coraçãozinhos subindo aí, tá? Quero ver coraçãozinho subindo a aula inteira, porque isso aí é um feedback legal, é um feedback importante pra gente, tá bom? E, além disso, vamos lembrar, ó, de fazer igual o Ismael. O Ismael convidou os seguidores dele. Vocês podem convidar também, tá? É só rolar pra cima aí, clicar no botãozinho de compartilhar com os seguidores, dá para compartilhar com os amigos lá no Twitter também, tá? Vamos lá então, Michel também, obrigado aí Michel, obrigado Brenner. Oi Andressa, tudo bem Andressa? Vinícius também, Aline, Rosileia, beleza pessoal, legal demais vocês estarem dando essa força pra gente aí, tá? Vamos pra tela então para trazer um conteúdo que eu acho que é um conteúdo bem legal para vocês hoje, tá? Seguinte pessoal, a minha ideia aqui com vocês não é falar de coisa fácil, tá? Coisa fácil vocês aprendem sozinhos, coisa fácil vocês aprendem lendo algum material, enfim. Vamos tentar tratar de uma coisa que é um pouquinho mais difícil, que é você trabalhar, trabalhar essas proposições sem utilizar tabelas, tá? Só uma coisinha, será que vocês lembram direitinho o que é cada uma dessas proposições? Né? Vamos relembrar aqui rapidamente. Uma tautologia. O que é uma tautologia? É uma proposição que é sempre verdadeira, tá? Uma tautologia é sempre verdadeira. O que você pode concluir disso? Que se você tiver uma proposição e você conseguir transformar ela deixar ela falsa, conseguir um arranjo lógico que deixe ela falsa, você já pode concluir o quê? Aquela não é uma tautologia. Se você conseguiu deixar falso de alguma forma, não é uma tautologia com certeza. Dá para falar que é uma contradição? Não dá para falar ainda que é uma contradição. Mas dá para você eliminar a hipótese dela ser uma tautologia, tá? Lembrando, o que é uma contradição? Uma contradição é uma proposição que é sempre falsa. Ela sempre está falsa, independente da combinação de valores lógicos das proposições que compõem ela é falsa. O que a gente pode tirar daí? A gente pode tirar que se você tem uma proposição, se você conseguir deixar ela verdadeira, se você conseguir alguma combinação lógica que deixe ela verdadeira, você já pode eliminar a hipótese dela ser falsa. Tudo bem? Dela ser, desculpa, uma contradição. Se você conseguiu deixar ela verdadeira, ela não pode ser uma contradição. Tá bom? Então, na tautologia, se você conseguir deixar ela falsa, não é tautologia. Na contradição, se você conseguir deixar verdadeiro, já não é uma contradição. E a gente sabe que nós temos ainda as contingências. Uma contingência é uma proposição
que pode ser verdadeira em alguns casos, pode ser falsa em outros. Na verdade, a contingência é a regra. Se você for olhar uma tabela verdade da maioria das proposições que a gente trabalha nas aulas, que a gente trabalha aí nos nossos materiais, você vai ver que algumas linhas são verdadeiras, algumas linhas são falsas, né? Carolina, não chegou tarde não, tá? A gente está dando uma introdução aqui, lembrando o que é contingência, o que é contradição, o que é tautologia, mas agora a gente vai entrar no que realmente interessa para vocês, que é como a gente trabalha essas proposições sem utilizar a tabela verdade, beleza? Parabéns aí, viu, Ju? Parabéns pelo seu aniversário, beleza? Então, é o seguinte, vamos voltar aqui e a gente vai, então, agora tentar trabalhar essas proposições sem utilizar a tabela verdade, beleza? Com tabela verdade, você já sabe, ó. Te deram uma proposição, você monta a tabela verdade. Se a tabela verdade ficar com tudo verdadeiro, é uma tautologia. Se ficar com tudo falso, é uma contradição. E se algumas linhas da tabela verdade forem verdadeiras e outras linhas forem falsas? Nesse caso, você tem uma contingência, tudo bem? Então é isso. A maneira tradicional de resolver as questões é montando a tabela verdade. Mas, só falando, serve para o INSS, tá? Isso aqui cai no INSS. Isso aqui é lógica de proposições, conteúdo importantíssimo lá no edital do INSS. O principal conteúdo do edital do INSS, beleza? Então tá. Quando a resolução tradicional é montando as tabelas verdade. Mas a resolução que a gente vai tentar ver aqui exige um domínio um pouquinho maior das proposições, né, do tratamento com proposições, só que, por outro lado, embora exija um pouco mais de domínio, ou seja, vai exigir um pouquinho mais do cérebro de vocês, mas, por outro lado, se você aprender e se você praticar, você vai ganhar segurança e vai conseguir economizar tempo na hora que você estiver fazendo a prova, tá? É isso mesmo, a Relima falou tudo. Você economiza tempo se você não fizer a tabela verdade. E economizar tempo é importantíssimo nessas provas, beleza? Vamos lá então para a tela, para a gente tratar então de alguns casos e vocês verem como que vocês trabalham isso. Vocês verem como vocês trabalham isso sem tabela verdade, tá? Vamos lá então, ó. Dá uma olhada nessa proposição, tá? Olha a pergunta. Eu já coloquei uma pergunta porque normalmente a sua banca vai te apresentar a proposição e ela vai te direcionar, ela vai te fazer uma pergunta. Ela vai perguntar se aquilo é uma tautologia ou se é uma contradição, tá? E aí o que a gente tem nesse caso? Ó? A pergunta tá... Basicamente a questão quer saber se isso aqui é uma tautologia. Aí você raciocina comigo. Olha, se é para verificar se é uma tautologia, eu vou tentar demonstrar que não é. Eu vou tentar demonstrar que não é uma tautologia. Como que eu faço para demonstrar que não é uma tautologia? Basta eu encontrar uma linha da tabela verdade que essa proposição fique falsa. Se eu conseguir encontrar uma linha que eu deixe a proposição falsa, eu vou estar demonstrando que não é uma tautologia, tá? Então eu vou tentar fazer isso. Vamos tentar? Olha só, essa proposição aqui é uma disjunção, é um ou, tudo bem? Se é uma disjunção, como é que eu faço para deixar ela falsa? Meu objetivo é deixar ela falsa para mostrar que não é uma tautologia. Eu faço o seguinte, para ficar totalmente falso, precisa ser falso ou falso, não é assim na disjunção? Falso ou falso, tá? Como é que eu faço para o primeiro lado aqui, para isso daqui ficar falso? Para isso aqui ficar falso, isso aqui é uma condicional. Preciso que isso aqui seja verdadeiro e que isso aqui seja falso, né? O único caso que a condicional é falsa é quando você tem verdadeiro implica falso, tá? Então eu fiz isso, tornei o primeiro lado aqui, falso, tá? Só que quando eu faço isso, olha o jeito que fica o segundo lado. Q eu já vi que é falso e P eu já vi que é verdadeiro. F implica V é uma condicional verdadeira. Então, eu não consegui isso aqui, Isso aqui, na verdade, ficou verdadeiro. Portanto, repare o que aconteceu. Vamos retomar o raciocínio. Eu tentei transformar essa proposição em falsa. Eu tentei deixar o valor lógico dela falsa. Só que eu não consegui. Quando eu tentei deixar o valor lógico dela falso, ficou aqui, falso de um lado ou verdadeiro do outro, que é uma disjunção verdadeira.
Então, se eu tentei deixar falsa e não consegui deixar falsa, é porque aquela proposição não pode ficar falsa nunca. Essa proposição, ela é sempre verdadeira, ou seja, ela é sim uma tautologia, tá bom? Dá um trabalhinho? Dá trabalho. É um pouco mais... precisa de mais raciocínio do que simplesmente montar a tabela verdade? Certamente. Mas se você tentar aprender, tentar dominar, vamos trabalhar outros exemplos aqui, você vai economizar tempo na prova. Você vai conseguir fazer essa análise muito rápido. Você vai bater o olho aqui, ó, e vai ver todos esses aspectos. Vamos para mais um exemplo para você tentar compreender isso, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Estou trazendo proposições difíceis mesmo, que é proposição que daria trabalho montar a tabela, tá? Então vamos olhar aqui. Essa proposição aqui, ela é uma contradição? Essa é a pergunta. Ela é uma contradição? Para você, aqui o seu raciocínio tem que ser o seguinte, olha, para ser uma contradição, ela teria que ficar falsa sempre. Ela nunca poderia ser verdadeira. Então eu vou contrariar isso daqui e vou tentar deixar isso aqui verdadeiro. Porque se eu conseguir deixar verdadeiro, eu vou mostrar que não é uma contradição. E se eu não conseguir deixar verdadeiro, é porque realmente é uma contradição, tá? Então vamos aqui, ó. Beleza, como que eu faço para tentar deixar isso aqui verdadeiro? Olha, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma conjunção, ó. Uma conjunção, é um E. Uma conjunção só pode ser verdadeira em uma situação, quando esse lado é verdadeiro e esse lado aqui também é verdadeiro, tá? Repare o seguinte, esse lado aqui, ó, esse segundo lado é outra conjunção, ó. Então, para esse segundo lado ficar verdadeiro, respeitar isso daqui, eu preciso que P seja verdade e eu preciso que não Q seja verdade. Para não Q ser verdade, ó, isso aqui tem que ser verdade, certo? Para não Q ser verdade, o que eu preciso? Eu preciso que Q, tentando escrever o Q aqui, que o Q seja falso, tá? Eu preciso que o Q seja falso. E aí, como é que fica o outro lado? P fica verdadeiro mesmo, ó. P é V. E o Q é falso, não é isso? O Q não é falso? A gente já viu aqui, ó, Q é falso, tá? Então, repare o seguinte, isso aqui ficou uma condicional falsa, né? Verdadeiro implica falso. Esse lado aqui, eu não consegui deixar ele verdadeiro como eu queria. Esse lado aqui ficou falso. Então, eu fiquei com falso de um lado e verdadeiro do outro. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu tinha uma proposição, que no caso aqui, eu queria ver se ela era uma contradição. O que eu fiz? Eu pensei o seguinte, olha, eu vou tentar deixar essa proposição verdadeira, porque se eu conseguir deixá-la verdadeira, ela não é uma contradição. E aí eu fui lá, tentei deixar ela verdadeira, o que aconteceu? Eu não consegui deixar ela verdadeira, ela ficou falsa. Tá? Mesmo quando eu tentei forçar ela a ficar verdadeira, ó, ficou falso e verdadeiro, que é uma conjunção falsa. Então, essa proposição nunca pode ser tornada verdadeira. Se ela nunca pode ser tornada verdadeira, ela é sempre falsa. Ela é uma contradição mesmo. Tudo bem? Então, foi isso que eu fiz. Eu tentei deixar essa proposição verdadeira. Como ela não ficou verdadeira, significa que ela é sempre falsa. Tá? Camila, não poderia ser uma contingência, porque para ela ser uma contingência, ela teria que ficar em alguma situação verdadeira. Teria que ficar em algumas verdadeiras e em algumas falsas, né? Mas nesse caso, quando eu tentei deixar ela verdadeira, já não foi possível. Se não dá para deixar ela verdadeira, ela é sempre falsa, tá? Ela é sempre falsa, então ela é realmente uma contradição, tá? Vamos ver mais uma aqui. Legal, né? O Cid aqui gostou bastante. Legal mesmo. Eu acho muito bom. Eu acho que esse método, depois que você pega o jeito, você resolve rápido, tá? Vamos ver mais uma aqui, ó. Agora, até para tratar a questão da contingência, tá? Essa proposição aqui, será que ela é uma contingência? Olha, para ver se ela é uma contingência, eu vou tentar deixar ela verdadeira, para ver se eu consigo, e vou tentar também deixar ela falsa, para ver se eu consigo, tá? Vamos lá, tentar deixar ela verdadeira, ó. Repare que isso aqui é uma condicional, tá? Uma condicional, veja o seguinte, se eu transformar isso aqui, ó, V, V, V e V. Repare que nessa situação eu já deixei verdadeiro, né? P ou Q fica verdadeiro,
P e Q fica verdadeiro, portanto, eu já consegui achar uma forma de deixar essa proposição verdadeira, tá? Não preciso me preocupar com o caso de deixar ela verdadeira. Vou preocupar agora com esse outro caso, que é deixar a proposição falsa. Como essa proposição é uma condicional, para deixar ela falsa, o primeiro lado tem que ser verdadeiro e o segundo lado tem que ser falso, tá? Para o segundo lado ser falso, basta que uma das proposições simples seja falsa. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou imaginar que Q é falso, tá? E aí eu vou deixar P verdadeiro mesmo. Beleza? E aí, como é que eu faço com o primeiro lado? Repare o que acontece no primeiro lado, ó. Fica P verdadeiro e Q fica falso. Como esse primeiro lado é uma disjunção, então esse primeiro lado ficou verdadeiro. E o segundo lado, que é uma conjunção, ó, ficou falso. Então, repare que eu consegui criar uma situação, ó, que ficava verdadeiro implica falso. Ou seja, eu consegui deixar essa proposição verdadeira e agora eu consegui deixar ela falsa. Então, tem situações que ela é verdadeira e tem situações que ela é falsa. Isso é suficiente para eu vir aqui, ó, e dizer que sim, isso aqui é mesmo uma contingência, porque há situações onde ela fica verdadeira e há situações onde ela fica falsa, tá? Vamos dar uma olhada agora num desafio, né? Se você ainda não se desafiou com aqueles casos anteriores, vamos dar uma olhada nesse daqui. Esse aqui é um caso mais difícil. Vamos tentar olhar se isso aqui é uma contradição, tá? Vamos tentar ver se essa proposição aqui, ó, é uma contradição. Sempre falso, né? Então, se tem que ser sempre falso, eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou tentar deixar isso aqui verdadeiro para ver se eu consigo deixar verdadeiro. Se eu conseguir, não é uma contradição. Se eu não conseguir, é porque realmente a proposição é sempre falsa e aí ela vai ser uma contradição, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte, olha, vou tentar deixar ela verdadeira. Então, olha o seguinte, repare que tem aqui, ó, um sinal de negação do lado de fora das chaves. Então, significa o seguinte, que para essa proposição ser verdadeira, o que está dentro das chaves tem que ser falso, tá? Esse pedaço todo aqui, ó, que está dentro das chaves, ó, isso aqui tem que ser tudo falso. Porque aí, se isso aqui for tudo falso, aplica o sinal aqui da negativo aqui do lado de fora, eu chego no verdadeiro que eu quero chegar, tá? Como é que eu faço para que essa parte de dentro seja falsa? Será que tem como? Olha, veja que tem como, ó. Eu posso, por exemplo, deixar isso aqui verdadeiro e deixar isso aqui falso. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque, na verdade, eu estou vendo que aqui tem uma conjunção, né? Isso aqui é uma conjunção. Para ela ser verdadeira, os dois lados têm que ser verdadeiros. E aí eu já estou tentando forçar que esse primeiro lado aqui, ó, que é uma conjunção também, esse segundo lado, na verdade, que esse segundo lado fique falso. Veja que ao colocar V e F aqui, eu já consegui achar uma situação onde esse lado aqui, ó, ficou falso, tá? Se esse lado ficou falso e isso aqui é uma conjunção, significa que eu já consegui deixar tudo falso, tá? Se eu conseguir deixar tudo falso, do lado de dentro, ó, veja que tudo ficou falso aqui do lado de dentro das chaves, aplicando o sinal da negação, fica verdadeiro. Veja que eu consegui transformar a proposição em verdadeira. Só de colocar isso daqui, eu já deixei a proposição verdadeira. Então, repare o seguinte, se eu tentei transformar a proposição em verdadeira e consegui. Se eu conseguir, é porque ela não é uma contradição. Se ela fosse uma contradição, não seria possível eu deixar ela verdadeira, tá? E agora vamos tentar... Então, ó, veja o seguinte, ela não é uma contradição, tá? Essa é a primeira resposta que você tem que ter. E ela é uma tautologia? Será que essa proposição aqui, essa proposição enorme que vocês estão vendo aí, será que ela é uma tautologia? Vamos dar uma olhada, apaguei tudo aqui para a gente tentar transformar ela em tautologia. Para transformar em tautologia, o que é o teste que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se eu consigo deixar isso aqui, ó, falso. Se eu conseguir deixar a proposição falsa, é porque ela não é uma tautologia. Uma tautologia nunca pode ficar falsa, tá? Então eu vou tentar deixar ela falsa e verificar se realmente é possível tornar essa proposição falsa, tá? Como é que eu faço para deixar a proposição falsa? Repare o seguinte, só um minutinho. Repare o seguinte, tem o sinal de negação aqui dentro. Então, para a proposição ser falsa, o que está dentro aqui das chaves, ó, tem que ficar verdadeiro, tá? Teria que ficar verdadeiro o que está dentro das chaves.
Para ficar verdadeiro, veja que o que está dentro das chaves é uma conjunção. Tá? Para ser verdadeiro, os dois lados têm que ser verdadeiros. Então eu vou trabalhar com esse lado aqui primeiro, que é outra conjunção. Como é que eu faço para ele ficar verdadeiro? P tem que ser verdade e Q também tem que ser verdade. Só que se eu coloco isso, como é que fica daqui? Ó? Não Q fica falso e não P também fica falso. Tá? Se esses dois aqui são falsos e isso aqui, ó, é uma disjunção, o que aconteceu com esse lado? Uma disjunção que tem falso e falso. Esse lado ficou falso, tá? Repare o seguinte, se esse lado aqui ficou falso e aqui, ó, nós temos uma conjunção, isso significa que essa conjunção é falsa, tá? Então veja que eu não consegui deixar isso aqui verdadeiro. Como eu não consegui deixar isso aqui verdadeiro, na prática eu não consegui tornar a proposição falsa, tá? Não foi possível fazer isso aqui, ó. Eu não consegui tornar a proposição falsa. Eu tentei tornar a proposição falsa, mas não consegui. Se eu não conseguir, o Leonardo matou aqui. Isso aqui é uma tautologia sim, tá bom? É uma tautologia sim, porque eu não consegui deixar falso. Mesmo quando eu tentei deixar a proposição falsa, eu não consegui. Então, realmente, ela é uma tautologia. Beleza, pessoal? O que acontece? A gente tratou aqui situações relativamente difíceis, né? Eu já tentei mostrar para vocês aqui em exemplos que são relativamente difíceis mesmo, para vocês tentarem já pegar e observarem como que usa isso na prática, tá? Tem que treinar bastante, tem que treinar muito para pegar o domínio necessário para trabalhar rapidamente essas proposições. É difícil mesmo, né, Suzana? É difícil. O que você tem que fazer aqui então? Ó? Vamos guardar isso. Se você quer testar se uma proposição é uma tautologia, o que você faz? Você tenta deixar ela falsa. Se você quer testar se uma proposição é uma contradição, o que você faz? Você tenta deixar ela verdadeira. Tá? É simples assim, lógico que a aplicação não é tão trivial, mas é simples assim que você faz. Tá? Letícia, todo dia eu não posso dizer, mas estou tentando gravar um Periscope quase todo dia, tá? Dia sim, dia não, às vezes no mesmo dia, tá? É isso daí. O que mais, pessoal? O que mais nós temos de pergunta aqui? Sempre dá certo? Esse raciocínio sempre dá certo, tá? Esse raciocínio sempre dá certo porque ele vai diretamente nos conceitos do que é uma tautologia e o que é uma contradição. Sempre dá para usar ele, só que tem que praticar bastante. Não vai deixar para usar isso aqui pela primeira vez na sua prova, né? Vamos praticar isso aqui bastante para você chegar na prova com segurança de que você sabe utilizar, tá? De que você consegue fazer isso, porque realmente isso aqui complica, né? Trava um pouquinho a cabeça você ficar pensando em falso, em verdadeiro, enfim, não é trivial mesmo, tá? Vamos ver mais. O que mais, pessoal? Daisy, é difícil mesmo, tá? É difícil. Eu procuro trazer aqui para vocês coisas que vão além mesmo, tá? Tem o basicão que você estuda lá, seja nos meus cursos, seja em outros cursos aí que vocês tiverem. A ideia aqui é trazer algo além, né? Trazer algo que se você conseguir pegar, se você conseguir aprender, você consegue economizar tempo na prova, beleza? A ideia é essa. Obrigado aí, gente. Fico feliz demais aí com a participação de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta rápida... os vídeos anteriores. Olha, infelizmente o Periscope ele deleta depois de 24 horas, tá? Mas quem perdeu alguns dos vídeos anteriores, eu vou começar a fazer uns repetecos aí de vez em quando para trazer para vocês os principais assuntos que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, tá? Se tiver algum assunto que você acha que é muito importante trazer de novo, me procura que eu trago aqui sim, tá? E de resto, vamos acompanhando. Infelizmente, a gente evita publicar, em especial no YouTube, eu evito publicar, porque o YouTube tem uma série de problemas. Por exemplo, tem até questão de direitos autorais. Quando você coloca uma música aqui, pode até dar problema com relação a direitos autorais, enfim. Então, eu tento evitar isso daí, tá? É isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Vamos trabalhar bastante aí a partir de amanhã, né? Na verdade, era para ter... Espero que vocês tenham estudado bastante durante o carnaval. Mas, enfim, no Facebook eu posso colocar o link lá para vocês, né? Para vocês entrarem e verem aqui no Periscope. Mas o ideal mesmo é que vocês
sigam aí o canal para vocês irem acompanhando, tá? Vai estar sempre tendo dicas novas aqui para vocês, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, pessoal, uma boa noite para vocês e vamos começar com tudo aí a nossa quarta-feira, beleza? Um abraço e até mais.